Bem-vindos a mais uma Entrevista Eco. As negociações para a apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024 têm vindo a intensificar-se nestes últimos dias. Os vários setores da sociedade fazem questão de apresentar os seus cadernos reivindicativos em antecipação a esta apresentação. Connosco temos Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, para nos falar um pouco sobre o ponto de vista das empresas neste novo Orçamento de Estado. Muito obrigado por estar connosco. As empresas têm ou não capacidade para conseguir pagar um salário mínimo acima dos 810 euros que estão previstos? As empresas têm capacidade para pagar os vencimentos ou os ordenados às pessoas em função daquilo que é o rendimento que conseguem gerar na sua atividade. E por isso é que nós muitas vezes dizemos que a produtividade é aqui o fator-chave para a economia nacional e para as empresas. O salário mínimo ou o salário não é um direito adquirido, mas é uma remuneração pelo trabalho prestado. Ora, se a empresa tem capacidade de gerar bons resultados e se o trabalhador contribui para a geração desses resultados com a sua atividade, naturalmente, a empresa vai conseguir remunerar melhor o trabalho que é prestado. E esta é uma condição e é um ponto de partida essencial. As empresas hoje pagam melhores salários, não tão bons como aquilo que seria necessário. Estamos de acordo que somos um país de baixos rendimentos. Eu diria mais de baixos rendimentos e já chegaríamos à questão do salário. Porque nós temos de facto necessidade, por um lado, que as nossas empresas ganhem mais escala, mais dimensão, sejam mais competitivas, para que se melhore a produtividade das nossas empresas, para que depois se possa remunerar melhor. A questão do salário é de facto uma questão pertinente porque precisamos de aumentar o salário base, mas também é preciso, quando fazemos algumas comparações, perceber que em Portugal pagamos 14 salários e é preciso também percebermos que cerca de metade do valor dos salários são para impostos, ou seja, aquilo que a pessoa leva para casa é metade. Ou seja, mais valeria baixar a tributação sobre os salários e dessa forma o esforço não seria sobre as empresas, mas sim era o Estado que arrecadaria menos receita sobre esse imposto. Seria um esforço repartido, ou seja, a empresa poderia conseguir fazer mais algum esforço, porque a empresa depois ainda paga os 23,75 sobre aquela remuneração. Aliás, eu fiz aqui há dias um cálculo para o salário médio do ano 2022. O salário médio de 1.422 euros, se não me engano, ou 1.412, não tenho certeza, mas pronto, cerca de 1.400 euros, custa à empresa pelo menos 1.700, e já não estou a multiplicar por 14 e a dividir por 11, estou a fazer o cálculo só do valor mensal, e a pessoa leva para casa 1.000 euros, ou seja, cerca de metade vai para impostos pagos ao Estado. Mas, no entanto, o Estado já disse que uma descida da TSU está fora de questão para este Orçamento de Estado. Nem tão pouco, já para dizer, também uma redução do IRC, mas já vamos ao IRC. Isso significa que aquela proposta, por exemplo, que a CIP avançou de se criar um 15º salário isento de tributação está completamente posta de parte? Eu não diria, e espero que esteja completamente posta de parte, porque há aqui vários fatores que nós devemos considerar. A TSU, o Governo já disse que está fora de hipótese, mas as escolas de IRS podem ser revistos, podem e devem ser revistos. Porque somos um país também que penaliza quem tem a ambição de ganhar mais. As pessoas que querem evoluir no trabalho, querem ter melhores rendimentos, são altamente penalizadas porque os escalões de IRS vão subindo de tal forma que o que fica depois, muitas vezes, é pouco mais do que aquilo que teriam se tivessem permanecido no escalão anterior. E depois temos uma outra questão, que é as empresas de diversos setores, por vezes, precisam de mais algumas horas de trabalho, momentaneamente ou esporadicamente, porque surge um volume maior de encomendas, porque há um pico de trabalho naquela altura. E é muito difícil as pessoas que querem trabalhar mais algumas horas, por isso, as horas extras, porque aquilo que é tributação sobre as horas extras não compensa minimamente à pessoa ficar a fazer essas horas. Ora,
saem todos prejudicados com isto. Quando a CIP propõe o 15º mês, o que a CIP está a propor é que se possam premiar os trabalhadores e que o Estado, mais uma vez, não vá buscar sobre esse prémio de cerca de 50% desse valor. Ou seja, no caso em concreto, ao pagar o 15º mês, no fundo está-se praticamente a pagar mais 2 meses, porque se o Estado não for buscar parte nenhuma e aquilo for diretamente da empresa para o trabalhador, de facto é um aumento significativo. E porquê que essa proposta não reúne consenso entre o patronato? Eu não sei se não reúne consenso, se é a forma como as pessoas olham para a proposta em si, se é o facto de ser apresentado por um e não ter sido apresentado por outros. São questões que eu acho que há aqui questões que nós nos passam um bocadinho ao lado nessas abordagens ou nessa forma das pessoas olharem para isto. É claro que, ao dizermos isto, há associações setoriais que negociam a contratação coletiva, que dizem que isto vai trazer pressão na negociação para aumentar os salários. Ora, os salários já estão a ser aumentados por relação à oferta-procura, porque há, de facto, menos gente. Há falta de mão de obra. E por isso as empresas têm, naturalmente, de melhorar o rendimento se querem ter gente a trabalhar. E por isso, eu diria que esta proposta da CIP tem um mérito. Pôs as pessoas a discutirem aquilo que é a necessidade de diminuir a tributação e de aumentar o rendimento dos trabalhadores. Se não é este o caminho, que se encontre outro, mas que no fim o resultado venha a corresponder a isto, que é o Estado tributar menos e as pessoas terem um rendimento disponível maior ou levarem mais dinheiro para casa no final do mês. Essa questão, precisamente, de aumentar o rendimento das famílias, para si é a solução para se conseguir dirimir os riscos de abrandamento da economia nacional que se avizinham? Esse é o grande desafio que o país tem. Porquê? Porque nós, com o rendimento disponível que as famílias têm ao final do mês, não conseguem ter uma habitação digna. Nós sabemos quais são os custos da habitação hoje e isso é um dos fatores que leva muitos jovens a emigrar. Começam a fazer contas, o rendimento que têm, o custo da habitação, mais o custo de vida que têm no país e saem. E nós queremos fixar jovens. Nós precisamos dos jovens no nosso país. Ora, se nós continuarmos com esta política, nós vamos ver cada vez mais os jovens a saírem do país. E, por outro lado, vamos também cada vez ser menos atrativos para trazermos mão de obra dos países, ou vamos trazer mão de obra que não é exatamente aquela que queremos trazer, porque as condições que oferecemos, e aqui, quando digo condições, o que conta para as famílias é o rendimento disponível ao final do mês. Porquê que interessa ter um salário base mais alto se o que fica ao final do mês é praticamente igual? E por isso, o rendimento disponível é de facto o fator-chave para, por um lado, fixarmos os portugueses e evitarmos que imigrem, e por outro lado, sermos atrativos para os que vêm trabalhar para o nosso país. Focando só aqui um parênteses na gigante questão da habitação, acha que as empresas de alguma forma poderiam ser parte da solução? Criando-se, por exemplo, soluções de habitação para os seus trabalhadores, com algum tipo de benefício para as empresas que pudessem oferecer essas soluções? Podia ser um caminho. Podia ser um caminho. Acha que as empresas estariam disponíveis para esse tipo de abordagem? Sim, tudo depende da forma como desenharmos essas medidas. Há empresas até que já estão elas próprias a construir a sua oferta habitacional para os trabalhadores. Podiam, a parte do vencimento ou um complemento que não seja tributado, ser dado às famílias para que elas possam ter condições de habitabilidade melhores, ou seja, poderem ter espaços mais dignos para isso. Porque o que nós assistimos é, por um lado, os mais jovens fazem contas e dizem, se eu vou pagar isto não dá, o meu rendimento vai praticamente todo para a habitação. Mas, por outro lado, também para os que vêm de outros países, todos nós conhecemos situações de 7 ou 8 pessoas a viverem num quarto, claro, de 8 ou 10 pessoas a viverem num T1, e isto não é bom para ninguém. Já não são condições dignas. Não são condições dignas, o país não fica bem com esta situação. As pessoas, naturalmente, não são pessoas que estão satisfeitas e bem integradas socialmente, porque é preciso também, e aqui aproveito para dar uma nota importante, nós temos de ter uma política de imigração integrada, ou seja, desde a entrada dessas pessoas que vêm de outros países para o nosso país
E depois a integração profissional e social tem de ser toda ela trabalhada. Porque senão nós estamos, em vez de estarmos a trazer soluções para o país, estamos a trazer problemas. E no curto prazo, para si, a solução passaria pelo quê? Porque nós percebemos que isto é um problema de resolução, um problema de longo prazo, mas no curto prazo o que é que se podia fazer concretamente para tentar amenizar o problema? Eu acho que o problema passa muito por termos uma política fiscal que reduza os impostos sobre o rendimento e sobre as empresas e que permita que a economia e as nossas empresas tenham outras condições de competitividade, que permita que se consigam integrar melhor aqueles que vêm de outros países, porque neste momento o crucial para as empresas é a falta de mão de obra, a falta de recursos humanos, e por isso há aqui uma questão também que nós devemos olhar com atenção, que é, nós temos um país desequilibrado em termos de termos um litoral muito sobrecarregado e o interior muito desertificado. Exato. Ora, se a habitação é um desses problemas, se nós formos criar políticas que estimulem o investimento em territórios de mais baixa densidade, se calhar conseguimos mais facilmente levar essas pessoas para esses territórios tornarem-se mais competitivos e o país tornar-se mais equilibrado. Essa seria uma forma que é incentivar o investimento nesses territórios, porque Portugal é um país tão pequeno que para uma empresa que vem de fora, investir aqui aos 150 km ao lado é praticamente igual. E 150 km ao lado as condições podem ser completamente diferentes e podemos por aí também resolver essa questão. Por outro lado, Portugal tem 17% de desemprego jovem, o que significa que há aqui um desajuste enorme entre aquilo que foram as competências que esses jovens adquiriram e aquilo que o mercado e as empresas precisam. Ou seja, ao nível da qualificação, requalificação dos mais jovens, é preciso investir já. Porque andou-se no último quadro de apoio a fazer opções para utilizar o dinheiro para a formação, para financiar o IFP, financiar escolas públicas, etc. E não se utilizaram esses recursos para qualificar as pessoas de acordo com aquilo que são as necessidades que as empresas têm. Essa é uma outra lacuna que é preciso. Estamos no momento de iniciar o Portugal 2030, estamos no momento de corrigir estas medidas e fazer estes ajustamentos. Só para, antes de passarmos aos fundos europeus, que também queria lá ir, está tranquilo com a opção da grande prioridade do Orçamento de Estado para 2024 ser o IRS e a devolução de rendimentos em detrimento das empresas e de qualquer baixa de impostos para as empresas? O importante neste momento, de facto, é aumentarmos o rendimento das famílias. Naturalmente que a CIP, quando apresenta aquela medida que teve muito impacto, o primeiro pilar é o crescimento económico. É preciso não esquecer que estas coisas têm que ter todas uma lógica. Nós, só tendo crescimento económico, é que depois podemos ter a ambição de querer remunerar melhor. E para isso, de facto, o rendimento das famílias é muito importante, mas é preciso que a montante existam medidas de apoio para que as empresas tenham condições de competitividade que lhes permitam depois remunerar melhor os seus trabalhadores. Por isso, o foco foi muito no 15º mês, foi muito neste aumento de rendimentos, é de facto uma prioridade, mas é preciso não esquecer que tudo isto tem que acontecer num contexto de crescimento da economia. Porque se nós estivermos num contexto de decréscimo da economia, de diminuição da competitividade das nossas empresas, não há capacidade para aumentar esse rendimento. Acha que o Norte está numa situação particularmente mais fragilizada face às restantes regiões do país, tendo em conta que o tecido empresarial do Norte é mais industrial? Sim, tem estado mais exposto às flutuações do mercado. E ainda agora nós temos empresas de diversos setores que, fruto da contração ou até de alguns mercados entrarem em recessão, já estão a sentir isso, porque produzem muito para exportação. Claro. E estamos, de facto, a assistir, por um lado, a algumas mudanças de hábitos que também condicionam essa oferta, por outro lado, à contração de alguns dos principais mercados para onde estamos a exportar, e por isso, no Norte e no setor industrial, os impactos sentem-se logo de uma forma muito mais rápida. E também se sentem ao nível da falta de recursos humanos e também se sentem ao nível daquilo que é a burocracia do Estado
e estar longe dos centros de decisão e o impacto que isso tem na vida das empresas. E por isso as empresas no Norte estão muitas vezes, não estão na prioridade das opções das políticas públicas e estão expostas porque é o setor mais produtivo, é o setor mais exportador, é o setor mais exposto a estas flutuações, sendo certo que também sofre das consequências da diminuição do consumo interno, Claro. porque há Isto, a economia está toda interligada. Está toda interligada, Sim. e quem está no início da cadeia a produzir leva logo essas consequências todas, porque não havendo consumo, quem está no comércio já não compra, fica com estoques, ficando com estoques já não está a comprar à produção, e a produção fica desde logo... Acha determinante que no próximo Orçamento do Estado se mantenham os apoios, por exemplo, à energia, aos combustíveis, para que as empresas tenham algum alívio por essa via? Acho fundamental que isso aconteça, até por uma questão de competitividade, porque há países que dão esse apoio às empresas. O setor da logística e dos transportes é um setor importante porque é um primeiro barómetro, desde logo, do que está a acontecer na produção, do que está a acontecer nos mercados. E neste momento há uma quebra significativa. E esse setor compete com empresas, por exemplo, do setor do país vizinho de Espanha, Sim. em que têm desde logo à cabeça uma redução no custo dos combustíveis para esse transporte, muito significativa. E por isso, os combustíveis, a energia, são fundamentais para a produção e para a distribuição. Num país periférico como Portugal, ainda ganha mais relevo. E por isso é fundamental que se mantenham esses apoios. É claro que todos nós sabemos que temos que caminhar para a transição ambiental, para a transição energética, que temos que fazer aqui esse caminho. Mas também é fundamental que tenhamos consciência que esse caminho tem que ser feito com o tempo e o espaço certos, porque senão estamos a tirar competitividade dessas empresas, porque estamos a competir com empresas de países onde estes custos energéticos são muito mais baixos ou onde existem apoios do Estado para que este impacto seja menor. Ou seja, é preciso que se continue a manter apoios para o setor, para a energia que é consumida nas empresas, para os combustíveis que são utilizados nas empresas, porque senão estamos a criar mais uma dificuldade às nossas empresas e a retirar competitividade face a empresas de outros países que têm estes apoios. Nós temos assistido às instituições internacionais, nomeadamente a Comissão Europeia, a FMI, a OCDE, a pressionar os governos para retirarem os apoios que têm dado, quer seja às empresas, quer seja às famílias, por considerarem que eles, de alguma forma, acabam por levar aqui a inflação demora mais tempo a abrandar e, portanto, a manter, o que inevitavelmente manterá os juros altos durante mais tempo. Considera que o Governo devia manter o leque de medidas que tem neste momento, quer seja o IVA0, quer seja o apoio aos combustíveis, numa versão de largo espectro, ou preferia, ou acha que seria preferível haver medidas mais direcionadas para as famílias mais carenciadas? É claro que devemos ter preocupações diferentes para necessidades diferentes e medidas adequadas às necessidades. Mas eu acho que é fundamental manter algumas dessas medidas. A inflação começa a dar sinais de começar a ficar controlada. Portugal tem características específicas e temos de ter atenção a isso, porque se não tivermos estas condições vamos ter aqui problemas sociais com consequências graves. As famílias estão asfixiadas. E um país que tem um PIB fortemente composto por consumo, sabemos o impacto que isto tem. E, por outro lado, eu acho que nós não podemos deixar de ter aqui estes apoios. No que refere ao IVA zero e ao IVA da restauração, era importante, sobretudo, simplificar, estabilizar. O IVA zero para alguns produtos eu acho que é fundamental manter-se, para os produtos básicos, do cabaz básico é fundamental para já manter-se. E depois, na restauração, em vez de andarmos aqui com diferentes taxas, haver uma taxa única, tal como existe em Espanha, e assim propõe, até uma vez que assim propõe, e a EEP também concorda, com uma taxa única de 6% na restauração. E por isso, são impostos, são medidas que são importantes
para se, por um lado, simplificar, por outro lado, reduzir esta carga fiscal em setores que são muito importantes e, por outro lado, o IVA zero tem este impacto também, que é permitir que famílias com mais dificuldades possam ter acesso a alguns produtos em melhores condições que aquelas que hoje têm, fruto do aumento que tivemos. Portugal é um país que, em termos de produtos agrícolas, é fortemente dependente das importações e, por isso, temos essa necessidade de termos aqui medidas que diminuam esse impacto. Regressando às empresas, falávamos há pouco sobre a importância dos incentivos. Nós noticiámos a semana passada que existem neste momento vários problemas de constrangimentos de pagamentos ao nível do IAPMEI. Qual é que é, junto da AEP, têm chegado muitos casos de empresas que se queixam desses atrasos nos pagamentos e que impacto é que esses atrasos têm nas empresas? Nós temos tido vários associados a dar-nos nota de situações que eu diria que não são admissíveis, numa relação que deve ser séria, transparente e deve ser de cooperação entre uma instituição pública, um instituto público e as empresas, quando temos situações há mais de um ano a aguardar por isso. Inclusive, há situações que recordo-me no fim do ano anterior, a empresa dizer-me que aqui ia ter um impacto enorme nas contas das empresas, no encerramento das contas das empresas. E temos uma série de situações de IAPMEI e de outros institutos públicos e de outros, do Banco Português de Fomento e de outras situações que demoram meses, mais de um ano, a darem resposta. E isto é terrível, porque a empresa fica à espera, fica pendente. É preferível ter uma resposta, a dizer não. E a empresa encontra outra solução, avança. Parte para outra solução, do que estarmos ali numa situação. Eu conheço uma situação, aliás, conheço mais que uma, ao fim de 13 meses, vem aprovar uma linha e a empresa disse, não, agora já não quero. Pronto, já tinha efetivamente procurado outra solução. No caso, nós também temos visto e tem-se falado muito sobre os atrasos ao nível do PRR, nomeadamente ao nível das agendas mobilizadoras, desde logo porque a plataforma que foi criada para que as empresas possam pedir o reembolso das despesas efetuadas ainda não está a fazer pagamentos e existe há bastante pouco tempo. Vê com alguma preocupação os prazos apertados que o PRR tem para que as empresas consigam cumprir com aquilo que lhe é imposto? Vejo com preocupação, primeiro, por essa questão dos atrasos, porque as empresas fazem investimentos, fazem os seus planos de negócios e depois tudo isso falha. Depois falha o timing, porque um projeto que é importante agora, daqui a 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses, a importância é relativa, ou pode até já não ter. Há várias empresas que saíram dos consórcios, porque já não têm interesse, algumas até por outras razões que entenderam que aquela candidatura não estava envolvidas já não é importante para elas, porque entretanto decidiram apostar noutro setor, noutra área, ou ter outros parceiros e já deixaram de estar. E por isso aqui os timings, a burocracia, o funcionamento, que já veio também do Portugal 2020 e espero que no Portugal 2030 seja corrigida, que é crucial para que as empresas entendam que aquilo é de facto um apoio e não é mais um conjunto de problemas. Há cada vez mais empresas a deixarem de recorrer muitas vezes a fundos de apoios comunitários, porque de facto a forma como isto funciona, o tempo que demora, a burocracia que isto tem, a quantidade de documentos e de pedidos e de não sei quantos, esclarecimentos, tudo isto deixa de fazer sentido. Por isso é que a EPE defende há muitos anos que os apoios comunitários para as empresas devem estar abertos em contínuo. Porque a empresa não pode estar sujeita a fazer uma candidatura ou ter um apoio comunitário na altura em que alguém se lembra de abrir um aviso. É quando precisa, quando surge a oportunidade de um novo negócio e que precisa de investir no equipamento, ou modernizar todo o setor produtivo, ou software que seja para determinados setores da empresa. A empresa, nessa altura, devia poder recorrer aos apoios comunitários. E eles seriam muito mais eficazes, seriam muito mais interessantes para as empresas e o país queria ganhar com isso, porque eles teriam, de facto, o retorno do investimento.
O que acontece é exatamente ao contrário. É quando se abrem os avisos, as empresas vão lá fazer a candidatura porque abriu naquela altura. Por vezes pode não ser no momento mais adequado. E depois o tempo que isso demora. Mesmo quando se faz a candidatura, naquele momento é importante aquele apoio. Mas passado 4, 5, 6, 7 meses... Que às vezes é o tempo que demora a avaliar essas candidaturas. Muitas vezes perdeu-se a oportunidade. Só para terminar, acho que o nosso tempo já se esgotou. Gostaria de ouvir a sua opinião. Já mencionou relativamente ao Banco de Fomento. Fez de facto diferença a mudança de administração no Banco de Fomento? Sente que está a chegar mais rapidamente às empresas? Eu sinto que há uma vontade e tem havido uma proatividade para que as coisas funcionem de uma forma mais célere e que, de facto, o Banco de Fomento exerça o seu papel, que é muito importante no nosso país e vai ser ainda mais importante nesta fase que estamos a viver, em que é preciso, as empresas vão ter necessidade de recorrer a mais financiamento. Algumas empresas estão com dificuldades de tesouraria porque estamos numa fase em que não está a haver reposição de encomendas, em que há aqui necessidade de um esforço extra até para a execução de alguns projetos. E o Banco de Fomento aqui deve exercer a sua função, que é de facto prestar garantias à banca comercial, para que a banca comercial também tenha mais conforto para pôr dinheiro nas empresas. E desta forma, o Banco de Fomento e de outras formas de utilização e boa utilização de fundos PRR para que sejam aplicados à economia, o Banco de Fomento é fundamental. Espero que muitas vezes esta vontade dos administradores não esbarre naquilo que também é a burocracia e a dependência da decisão de alguns ministérios do Governo para a colocação destas linhas no terreno e que cheguem rapidamente às empresas. Luís Miguel Ribeiro, muito obrigado pela sua presença e por estar aqui connosco. Esta Eco Entrevista chega assim ao fim. Fique connosco. Obrigada.